Bom dia, maravilhosas! Bem-vindas ao 10º episódio deste podcast Maternidade com Alma, que aqui faço no Instagram, com estas lives e também podem ouvir este podcast Maternidade com Alma no Spotify e no Google Podcasts. Hoje temos connosco a nossa querida Diana, que é terapeuta de vidas passadas e também debruça-se sobre o impacto que isso tem nas nossas crianças. A sua missão, a missão da Diana, é então conseguir nos libertar do peso do passado e viver em pleno o presente. Então, vamos aqui chamar a nossa querida Diana. Agradecer por juntar a nós, que já estão aqui também a chegar. Oi? Estava a dizer a minha sala. Olá, Diana, bom dia. Grata desde já pelo convite. Obrigada eu. Deixa-me pôr isto assim aqui para que não fique. Ok, está melhor. Obrigada então também por estares aqui, por teres aceito este meu desafio de virmos falar aqui um bocadinho sobre vidas passadas e o que é que isto impacta na nossa relação de mãe e filho. E então, agradecer também e pedir desculpa pelo atraso, acontece. Sim. E começar então por perguntar quem é a Diana. Então, a Diana, olha, eu comecei por estudar psicologia, portanto é curioso que a minha vida deu assim uma volta e na verdade regresso um pouco à psicologia a partir do momento em que agora também faço hipnose clínica. Eu sou terapeuta de vidas passadas, sendo que o meu percurso para este caminho de vidas passadas foi assim mesmo um tropeção, vamos dizer assim, porque eu enquanto psicóloga trabalhava em recursos humanos, portanto nada a ver com o que faço hoje em dia, e entretanto a vida deu-me assim uns empurrões. No ano em que chegou o Covid cá a Portugal, o meu contrato terminou, não renovaram, no mês a seguir eu engravidei, portanto 2020 para mim foi o melhor ano, sem dúvida, porque houve aqui tudo isto, portanto fiquei sem trabalho, engravidei e foi maravilhoso depois este percurso para a tomada de consciência sobre as vidas passadas, foi mesmo um tropeçar nestes estudos e nesta temática e de facto a vida vai-nos dando assim estes empurrões, não é? Às vezes é mesmo preciso este empurrãozinho. E portanto hoje em dia de facto sou apaixonada pelas vidas passadas. Faço também hipnose clínica numa perspectiva de ansiedade, depressão, mas sem dúvida que a minha paixão é a terapia regressiva, portanto é nós agarrarmos numa fobia, numa insegurança e percebermos onde é que isto começou. E às vezes nem precisamos de ir lá para trás, não é? Porque a nossa infância está carregada de momentos que podem ser bastante dolorosos, mas é sem dúvida a minha paixão, é falar sobre a reencarnação. Então, agora que conhecemos um bocadinho mais da Diana, isto de vidas passadas, de conhecer vidas passadas, então o que é isto de vidas passadas? Então não somos uma folha em branco quando chegamos aqui? Pois é, interessante, não é? Nós não somos, sem dúvida, uma folha em branco. E é muito interessante porque há um livro sobre as memórias de vidas passadas em que a autora diz isto mesmo, que é se nós tratarmos as nossas crianças como sendo muito mais sábias e, sem dúvida, não são uma folha em branco, nós iríamos compreender muito melhor quando há medos, quando há comportamentos que nos parecem não muito típicos para aquela idade, quando há uma rejeição até às vezes de um dos progenitores ali por volta dos 2, 3 anos, nós iríamos ter uma compreensão muito mais até de respeito, sabes? Sabendo que, exatamente, sabendo que eles também já passaram por situações muito dolorosas que nós não conhecemos, mas que eles passaram enquanto alma, e por isso é que vão ter medo hoje em dia da água, há muito esta incompreensão às vezes de o meu filho
tem medo de entrar na água, o meu filho testa tomar banho. Se formos a ver, depois vamos percebendo, ou se os escutarmos, eles falam muito nisso, nós vamos sem dúvida começar aqui a conectar alguns pontos. Por isso, nós não somos folhas em branco. E há vários estudos, já foram feitos vários estudos, ou mesmo até com crianças. Um dos meus favoritos é do Dr. Ian Stevenson, e ele estudou 2000 e poucos casos de crianças que têm memórias de vidas passadas, a tal ponto na investigação que conseguiu fazer reuniões com a criança e com a sua família da vida anterior. Portanto, para mim, neste momento, o ceticismo em relação à reencarnação será ou um medo ou mesmo falta de ler, sabes? De compreender, de ler. Pronto, mas claro que cada um está na sua jornada, e eu há uns anos atrás, se alguém me falasse em reencarnação, eu ia, está bem. Exato, claro. Falaste numa coisa que é muito interessante, que realmente que me afeta a mim, digamos assim, porque o Francisco realmente tem muito medo de tomar banho, de ter água na cabeça, e mesmo quando vamos à praia, ele é sempre extremamente cauteloso e vem a onda, ele corre um bocadinho, mas molha os pés um bocadinho e volta a correr para trás. E um belo dia estávamos em casa até da bisavó e do nada, estávamos a falar de outras coisas qualquer, e do nada ele sai-se assim com: "Oh mãe, lembras-te daquele dia no barco, quando estávamos no barco?" E eu pronto, não é? Que também já sugestionada por todas as nossas conversas que temos e por tuas partilhas e mais situações que vou vivendo. E eu disse: "Ok, sim. E o que aconteceu ao barco?" E ele partiu ao meio, mas assim com uma naturalidade muito grande. Ele estava assim a mexer num brinquedinho e estava ali, e com uma naturalidade partiu ao meio. E eu ali fiquei: ok, então se calhar aqui já há algo que justifique todo o teu medo de tomar banho, o teu medo da água, não é? Ou seja, isto que podia ser uma conversa entendida como perfeitamente normal, uma criança tem imaginação, não é? Também podemos, se calhar, levar para outro campo, não é? Sim, sem dúvida. E há formas de nós percebermos se é fantasia, se eles estão a imaginar, se estão a brincar, se estão a criar histórias, porque isso faz parte, obviamente, e é super saudável, não é? Para o desenvolvimento. Claro. Mas podemos, sem dúvida, perceber se eles estão ali a falar de uma memória ou se é algo assim mais rebuscado, mais inventado. E para já é essa assertividade. As crianças ficam muito assertivas naquilo que estão a dizer quando falam de memórias. É isto, ponto. E se nós até questionarmos ou dissermos algo como: eu não sei se isso é bem assim, a criança vai mostrar muito desagrado, porque aquilo realmente é como nos estarem a dizer a nós, não é? Que uma memória nossa de ontem ou da semana passada não aconteceu. Nós íamos ficar: como assim? Não é? Portanto, a questão da assertividade, há até pais que relatam que a criança quase que fica ali um mini adulto, de repente é muito assertiva e diz aquilo com: olha, lembras-te quando não sei o quê, isto foi assim, assim, assim. Fica muito assertiva. Outra questão é que se nós lhes formos a perguntar a mesma coisa passado alguns dias, eles vão contar a história exatamente igual, portanto não acrescentam ali coisas diferentes, ou agora havia mais, não era um homem, eram dois. Afinal não era no barco, foi o carro que partiu. Sabes? Portanto, nós depois conseguimos perceber e ir montando a história e perceber se aquilo foi uma invenção ou imaginação ou se de facto nós estamos aqui perante algo que é real. E a questão da assertividade, o não gaguejar muito, não ficar ali muito do género: era um caminhão, não, é mais fluido, é como se nós estivéssemos a falar do que é que almoçámos ontem. Portanto, aconteceu. E nós também conhecendo os nossos filhos, não é? Nós vamos tendo ali aquela intuiçãozita de: espera lá, será que ele está a contar aqui qualquer coisa? Sabe? Sim, isso é muito interessante. Mas, de facto,
temos que estar predispostas para isto, não é? Temos que conhecer e saber que isto existe, e daí também eu querer trazer-te e trazer este tema aqui para partilhar com mais mães que esta sabedoria, não é? Que nós não somos uma folha branca, então nós temos memória e a nossa memória é. Mas nós não temos consciência dela, não é? Como é que nós, adultos, não é? Que não conseguimos ter esta consciência que o Francisco teve naquele momento, não é? Como é que isto se explica? Depende, há adultos que têm memórias espontâneas e às vezes até podem ser memórias assim muito rápidas, ou seja, tu entrares num determinado lugar e saberes, não, eu já aqui estive, isto não é a primeira vez que eu estou aqui. Ou conheceres alguém e de repente há uma familiaridade surreal com aquela pessoa, como se tivesse aquela sensação de eu parece que te conheço há anos. E não, e acabámos de estar ali com aquela pessoa naquele dia. Portanto, há assim algumas pistas, vamos dizer assim, que nós podemos ter, ou mesmo relativamente a medos, que são irracionais, não é? Nós termos uma fobia de alturas, mas nunca termos caído de lado nenhum, nunca ter acontecido nada, ou seja, o que está ali é um gatilho, não é? Nós estamos ali numa situação onde já nos aconteceu algo mais para trás e nós vamos ter esse medo porque está enraizado em nós, não é? Pronto, portanto, também nos pode acontecer sonhos, sonharmos com memórias. Quando nós temos um sonho que é repetido no tempo várias vezes e é sempre igual e não há fantasia, ou seja, nós não estamos a voar, não há um monstro, não há, pronto. Quando é sempre igual e nós temos nós acordamos e sabemos que aquilo foi muito real. Só que sabemos que aquilo não se encaixa nesta vida. Então nós podemos também ir assim percebendo que há aqui algumas pistas. No caso das crianças, elas têm as memórias muito à flor da pele. Aliás, basta fazer, tu colocas o teu menino a pintar ou a desenhar, para ele estar focado em alguma tarefa manual, e pergunta-lhe, filho, lembras-te quando eras grande? É isto. Garanto-vos que a maioria das crianças, ali entre os 2, 3, 2, se já falarem, pronto, o meu filho já fala, mas não se expressa assim dessa forma, mas 3 anos, 4, 3 e 4, é assim o mais... Questionem os vossos filhos se lembram, se eles, aliás, se lembram de quando foram grandes. Há crianças até que podem só dizer sim e não contam mais nada e vocês têm que aguentar. Não há mais para saber, pronto. Há sempre crianças, claro, que vão ficar a olhar para as mães como se, pronto, não é? A mãe estivesse ali meio doida. Isso é normal também, mas a maioria vai nos relatar alguma coisa, por muito pequenina que seja. Vai ter ali algo. Há de experimentar. Quem estiver a assistir esta live, depois diga-me como é que correu. Olha, uma boa dica aqui da Diana, obrigada. Aqui uma boa dica. Então, pôr-nos os nossos meninos assim a pintar, a desenhar e fazermos assim estas perguntinhas. Ou no carro. Mas, claro. O carro também é. Nós até temos mais facilidade de falar no carro e tudo mais, e há assim essa. É como se fosse ali uma facilidade de entrar em transe. Nós até adormecemos. Há muita gente que adormece quando está a fazer viagens de carro, não é? Portanto, sim. Olha, é que temos aqui a Liliana a dizer que acabou de fazer a pergunta à filhota de 4 anos. Ter uma risota, perguntou-me se estou doida. Adoro a tua filhota, achar que tu não estás boa. Olha, diz-lhe que era uma brincadeira, porque me disse, mamãe, ainda sou pequenina. Tão linda! Ela tem razão, não é? Ela tem razão, ainda é pequenina nesta vida. É normal que haja... Que linda ela ter essa percepção. Pois, de facto, mamãe, sou pequenina. Sou pequenina, claro. Boa. Neste seguimento, então, de como é que devemos, então, lidar e abordar, ou quando acontece, imagina, quando acontece estas questões de eles nos começarem a relatar, qual deve ser a nossa postura enquanto mães, não é? Que aquilo, claro que varia de pessoa para pessoa, de crença para crença, claro, mas como é que devemos agir, então?
Olha, primeiro, de facto, o manter a calma no sentido em que há crianças que vão falar da morte. Aliás, as crianças falam, em geral, da morte de forma muito simples e muito prática. Nós é que depois as vamos enchendo também de crenças e medos e a morte e pronto, enfim. Mas, tirando essa parte, porque o luto na criança também é uma temática maravilhosa. O manter a calma se a criança falar sobre situações assim muito dolorosas. Eu tive uma mãe que me contou que quando ia a passar em Belém, em Lisboa, com o filho, ele disse-lhe, olha mamãe, foi ali que eu morri. Estás a ver? Foi ali, onde passam os comboios. E a mãe, na altura, diz que ficou tão atrapalhada, o que é normal, não é? Claro, ficou muito atrapalhada e que mudou de assunto e seguiu ali para a frente. Portanto, ali, não é? Ela ficou assim muito assustada, não é? Mamãe, eu morri ali, mais dos comboios. E ele, lá está, ele falou nisto com muita leveza. Porque foi o que foi. Ele morreu ali. É tão engraçado como eles falam com tanta leveza e nós é que estamos sempre com o medo e com assim, ansiosos com aquilo que eles nos trazem. E porque nós também já trouxemos isto, ou seja, os nossos pais também acabaram por nos colocar algumas inseguranças, os pais deles fizeram o mesmo, tudo isso. Olha a Eva diz, a minha filha já me disse que eu já estive na barriga dela. Linda, tem 3 anos. Que maravilha. Que interessante, já foste filha dela, que giro. Há muito isto também, que é o haver reencarnações na mesma família. Isso também é muito possível. Claro que não é saudável estarmos a pensar muito nisso, no sentido em que se tivermos uma perda estacional, há pessoas que me perguntam, será que vem outra vez? Não interessa. Mesmo que venha outra vez, é uma alma nova, é uma... Não, quer dizer, não é uma alma nova, é uma vida nova, é isso que eu queria dizer. É uma vida nova, é uma reencarnação nova. Mas há muito isto, há até histórias de, imagina, há uma perda estacional e depois essa alma vai para outro familiar. Isto às vezes pode ser um bocadinho doloroso quando a criança fala sobre isto, não é, de forma muito aberta, e lá está, os adultos é que depois têm que ter, não é, esta gestão emocional para fazer. E portanto, manter a calma é sempre importante. Tentar dar um bocadinho de seguimento à conversa e fazer questões amplas, que dê para eles falarem. Em vez de dizermos que cor é que era a tua camisola, verde, não é? É uma pergunta fechada. Fazer perguntas mais amplas. Como é que te sentias ali? Não é? Como é que eram as pessoas à tua volta? Com quem é que tu estavas? Portanto, fazer assim questões que dê para explorar um pouco. Respeitar sempre quando eles param de falar, porque nós às vezes podemos ter aquela... Não é? Mas se eles pararem a conversa ou mudarem de assunto, acabou ali, pronto. E a outra questão, estava aqui meio distraída a ler, a outra questão que é importante é acolher a informação. Nós às vezes temos, nós, quando falo nós, é mesmo no geral, não é? Às vezes a criança pode dizer, olha, lembras-te quando tu é que eras pequenino e eu fiz não sei o quê? E o pai ou a mãe podem dizer, menos, que parvoíce, que história é essa? Não é? E portanto, abafa logo ali uma memória que poderia ser muito interessante, porque se a criança está a falar nisso, não é? É porque de alguma forma é interessante também para a família saber. Para a família acolher. Portanto, ouvir, mesmo que seja imaginação, acolher a história. Pronto, mesmo que vocês vejam que já está a inventar e que voou e que não sei quem fez algo assim, está tudo bem. Pronto, é uma história, vamos acolher, não é? Sim. Vamos ver. Temos aqui a Liliana a dizer também que a Noa tem falado imenso da morte, do céu, e pede-me para irmos juntas e chora compulsivamente. Ok. Aqui é interessante. Acontece imenso na hora de ir para a cama e pede para lhe dar a mão para irmos juntas para o céu. Olha, aqui é interessante perceber se eventualmente ela terá memórias em que te perdeu mais cedo. É muito comum também, é muito normal. Ela ter estado contigo noutra vivência e ter-te perdido a ti mais cedo, e por isso é que tem essa ideia de eu agora quero ir junta, não quero que tu vás primeiro ou não quero ir eu primeiro. Outra coisa importante é perceber se na família existiu alguma perda desde que ela nasceu e que a nível de luto ela possa ter ouvido algo ou ter, percebem? Pode haver aí algum luto que esteja pendente. Sim. De alguma forma. Depois há essa percepção de
da Sim. pessoa se ir embora, sim. A forma como as crianças, como os bebês e crianças assimilam a informação é totalmente diferente da nossa, não é? Porque eles conseguem criar monstros, digamos assim, e histórias bastante rebuscadas de pequenas situações banais até, não é? Lá está. Sim, e mesmo no luto, às vezes nós adultos somos muito culpados, porque para eles a morte é algo mais natural do que nós possamos pensar. E eu lembro-me muito bem de estudar no desenvolvimento infantil estas questões do luto e não ser nada indicado nós dizermos a uma criança, por exemplo, olha, a avó foi fazer uma viagem grande, como se Certo. diz às vezes, não é? Ou a avó agora está no céu sempre a olhar para ti. É que as Certo. crianças são muito literais e a criança vai assimilar que a avó está sempre a olhar para ela, que desconfortável que é, não é? E se Sim. for fazer uma viagem, ok, então porquê que a avó se foi embora? Será que fui eu que fiz alguma coisa de mal? Quem é que fez alguma coisa de mal? Porquê que a avó não volta? Claro. Pronto, então às vezes ter muito cuidado e não fantasiar a morte, porque às vezes somos nós adultos que, ao ter esses conceitos, não é, mais abstratos, fica ainda mais difícil, porque a criança depois é muito literal. Pois é, muito concreto, sim, 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 sim. E lá está, nós a tentar de ganhar alguma leveza e fantasiando, não é? Através da fantasia, depois acabamos por perder, porque depois a criança vai construir uma realidade mais difícil, se calhar, Sim. na cabeça dela, sim. Ok. Um, Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui a acompanhar-nos. Está a ser muito bom ouvir também as vossas histórias, as vossas partilhas. E esta questão, então, das vidas passadas é importante, então, e devemos fazer alguma coisa ativamente ou esperar fluir. Ok, certo. Olha, eu costumo sempre dizer que se não há nada para explorar em concreto, ou seja, não há assim uma fobia, não há uma ansiedade, não vamos também buscá-la. Portanto, não vamos ver vidas passadas e recordar coisas que se calhar estavam ali já na gaveta. Pronto, portanto, eu não faço a terapia regressiva a pessoas que me dizem que têm só curiosidade. Não me faz mesmo sentido. Até porque o inconsciente é sábio e é possível que nem haja acesso a nada. Porque se não há, não é? Se só existe a curiosidade e não há nada concreto para se explorar, se calhar não é mesmo para estarmos a explorar, até porque nós já podemos ter tido dezenas de vidas passadas, se nós chegamos cá apenas com algumas memórias na infância, depois vamos crescendo, vamos perdendo. É assim, não é? É para nós termos uma nova oportunidade. Imaginem o que seria nós lembrarmos-nos de todas as guerras, conflitos, zangas, não é? Pronto, era insustentável termos esta nova oportunidade para evoluir. Portanto, recomendo sem dúvida quando nós temos algum medo que não percebemos de onde é que ele vem, quando temos alguma insegurança, mesmo a nível de baixa de autoestima, não nos conseguirmos valorizar, isso teve que ter o início em algum lado. Nem sempre é em vidas passadas, portanto, nós às vezes vamos à infância, não é? Portanto, às vezes basta mesmo ir ali a uma memória que foi muito importante. Beijinho, Liliane. Deixa só que ela tem que sair. Beijinho, obrigada por ter Vai ter estado que aqui ser connosco. gravada, não é? Sim, sim, ela vai Desculpa. ficar gravada. Pronto, Sim, sim, sim. ok. Estava a dizer, pronto, portanto, de forma ativa, assim, na nossa vida, eu diria para anotarmos alguns sonhos, quando sentimos que são muito reais e parece que estamos ali a ter algumas sensações que já vivemos, mas não sabemos muito bem onde, é ir anotando. E é mesmo ter esta percepção de que, ok, se há alguma coisa na minha vida que não está em caixa, que não encaixa, há aqui alguma coisa que eu não percebo de onde vem, é sem dúvida fazer algum género de terapia regressiva e investigar. Portanto, assim, de resto, de forma mais ativa ou só às vezes mesmo por mera curiosidade. É assim, sabes que é interessante porque há pessoas que dizem, ai, tenho curiosidade, mas quando nós vamos esmiuçar, a curiosidade, realmente há ali qualquer coisa na vida da pessoa, não é? Só que Certo. ela disse que era curiosidade. Pronto, portanto, se alguém tiver curiosidade, nós até podemos falar sobre isso e perceber de onde é que vem esta Já curiosidade? realmente. O que é na tua vida que tu não estás a perceber? Sim. Sim.
E lá está, e se realmente há algo que nos impacta no nosso dia a dia, então aí, claro, que sim, recorrer então a estas terapias. Então, concluindo, no fundo, não é importante ou necessário sabermos ou conhecermos a nossa vida passada ou a nossa última vida passada, seja o que isso seja, não é? Para viver o nosso dia a dia. Sim, não é. Portanto, nós não é só a sabermos das nossas vidas passadas que vamos ter assim muita liberdade nesta vida. Há pessoas que vivem bem sem o conhecimento de vidas anteriores e tenho vários clientes até que em terapia vão até à infância, percebemos o que estava para ser percebido, elas libertam-se de uma série de sintomas e está tudo bem. Não precisamos de ir mais para trás. O inconsciente vai saber para onde é que O nós que temos é? que ir. Sim, sem dúvida. E é importante essa, que já há bocado também referiste, que é o deixá-lo falar, não é? Deixar que o nosso inconsciente também fale através dos outros, através do que seja, não é? Para ele também nos ir dando dicas. Sim, é muito interessante. Olha, Diana, muito obrigada então. Estamos nesta reta final desta conversa muito agradável e pertinente, para mim, pelo menos. Gostaria só de perguntar uma última questão que eu faço a todas as minhas convidadas, que é o que é que gostarias, e tu também és mãe, não é? O que é que tu gostarias de ter sabido na gravidez sobre o pós-parto? Pergunta interessante. O que é que eu gostaria de ter sabido? Olha, gostaria de ter sabido que é normal os bebés acordarem 1000 vezes durante a noite. Gostaria de ter sabido isso. Sofri muito com a privação do sono, muito por expectativas, por, sei lá, tudo e mais alguma coisa, por a família dizer ai, tu não acordavas quando eras pequenina, tu não fazias... Ou seja, todas aquelas expectativas, tanto gostava que alguém me tivesse dito, Diana, o teu filho vai acordar várias vezes para pedir maminha e está tudo bem. Não é Exato. nada de estranho, de Não há errado, problema. tudo certo. Gostava de ter sabido isso, para a privação do sono não ter sido tão ainda mais exacerbada do que já foi. E sem dúvida, ter saído mais. Tudo bem que nós estávamos em época de Covid e foi bem, não é? Portanto, toda a gente no hospital a dizer cuidado, cuidado. O meu filho só conheceu família passado uns bons 2 meses, porque nos diziam que não pode conhecer ninguém. Portanto, aquilo também foi assim na altura, uma altura assim mais difícil, mas gostava de ter percebido que era mais importante naquela altura o sair de casa, mesmo que fosse para vir aqui respirar ar ali à varanda, lá fora. Eu recolhi-me muito, não é? Ali num ninho quase de estranheza, não é? O que é isto? Isto é tudo muito novo, é tudo muito... E eu gostava de ter tido essa percepção de Diana, sai, vai lá fora respirar. Ele fica bem aqui com o pai, ele respira também, que se estiver com o pai. Não vai morrer ali. Então gostava de ter tido mais essa... Porque o meu parto foi divino, foi maravilhoso. Foi incrível, cortei o cordão umbilical, foi assim uma história descomunal, foi maravilhoso. E sozinha, porque o meu companheiro não chegou a tempo, ele foi assim muito. A enfermeira até me disse se eu queria esperar. Eu disse: esperar para que ele chegue? Não, sabe, vamos ter esta criança. Então foi muito, muito. O meu parto foi mesmo. Foi uma experiência incrível, surreal. Mas o pós-parto, aquilo caiu tudo, né? Depois daquela. Aquilo cai assim abrupto. Bem, o pós-parto foi. Chorei, acho que nunca chorei tanto durante semanas. É intenso, de facto, é muito intenso. Mas é isso, saiam, apanhem sol, vão respirar lá fora. O bebê vai respirar na mesma se estiver com o pai ou no colo da avó. Ele respira, ele está vivo. E a privação do sono é muito, muito difícil, mas vai passando. E é normal. Eles acordarem, eles pedirem mama, pedirem colo, pedirem conforto. O meu filho ainda mama, ainda pede mama à noite, tem 2 anos e tal. Por isso... Claro. Sim, sim, sim. É normal, é muito normal. Eu lembro-me que só vai a partir dos 3 e agora, pronto, é que está mais a dormir a noite toda, vá. Por isso, se eu na altura soubesse, se calhar tinha, não é? A pessoa. A forma como nós olhamos para, não é? Sim. Lá está, e é muito essas expectativas. E eu falei nisto num post, acho que a semana passada, que é
O meu pós-parto já foi há quase 5 anos, vai fazer este ano 5 anos. E eu olhando para ele, para trás, é claro que tem alguns momentos-chave de, ok, aquilo aconteceu, mas se eu me for a pensar, as noites eu dormia mal, depois dormia, pois, mas não, já não me afeta, já não tenho essa memória tão presente. E lembro-me de outras coisas bem mais positivas do que a privação de sono. Ou seja, a nossa memória, o facto dos nossos pais, dos avós, dizerem: mas tu dormias a noite toda. Se calhar não. É Mas... não, não é? Mas é a nossa memória que ao fim de tantos anos, ao fim de 20, 30 anos, a gente só vai recordar aqueles pontos positivos, não é? Sim. E pronto, é realmente compreender a fisiologia de um bebê e que ele tem necessidades mesmo de acordar. E que é normal e que assim seja. Olha, Diana, muito, muito obrigada. Gostei muito de partilhar contigo este bocadinho. Graças também. E diz-me só, onde te podemos encontrar? Olha, eu tenho um site que é muito fácil de encontrar, é mesmo dianamachado.pt, não há que enganar, é o meu nome. Podem seguir-me, obviamente, serei muito grata em receber-vos no meu perfil também. E tenho um site, ou podem enviar-me mensagem, portanto podemos falar por mensagem também. Muito obrigada, Diana. Graças. Então, a todas as pessoas que nos estiveram a ver, também muito obrigada. E também aquelas que nos vão ver ou ouvir no Spotify, muito, muito obrigada. E despedimos. Até uma próxima. Obrigada.